E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Na Vila Belmiro, um murmúrio cresce antes mesmo do apito. O banco olha para o gramado, a torcida começa a cantar o nome que virou promessa, e o técnico hesita por um instante que parece eterno. Quando Robinho Júnior se prepara para entrar, há uma expectativa que só se reserva a jogadores que já conquistaram confiança além do que a idade sugere. O enredo do ano mostra um adolescente que aprendeu a encarar adultos e começou a ditar ritmo em partidas de pressão. A trajetória de 2025 foi marcada por saltos calculados. Em vez de cumprir etapas rígidas, o atacante foi inserido em ambientes competitivos que pedem decisões rápidas e corpo preparado para choque constante. Essa exposição precoce não o quebrou, lapidou leitura de espaço, acelerou maturidade e consolidou a percepção de que sua evolução não depende apenas de minutos, mas de comportamentos corretos em momentos críticos. Os compromissos distribuídos entre base e profissional contam uma história de adaptação acelerada. Em campeonatos de formação, ele consolidou o repertório básico, condução curta, drible de desequilíbrio e ataques agressivos à última linha. No elenco principal, a missão muda, transformar talento em contribuição sólida, respeitando a exigência física e tática de duelos contra veteranos que não perdoam hesitação. No desenho tático, a função prioritária o coloca nas beiradas para esticar campo e quebrar marcações com arrancadas e mudanças de direção. Sua presença oferece amplitude, atrai dobra defensiva e abre corredor interno para meias e laterais. Mesmo quando a ficha técnica registra poucos números decidindo partidas, há valor invisível na forma como ele desorganiza linhas e obriga ajustes na vigilância adversária. Em noites grandes, a arquibancada pede seu nome não por carisma, mas por utilidade. Entrar nos minutos finais com gás e coragem para atacar zagueiros cansados cria desequilíbrio onde o placar emperra. Há um entendimento tácito com quem cruza e com quem pisa na área. Se o espaço surge, ele acelera. Se o oponente trava, ele recicla a posse e busca novo ângulo. Esse senso de momento vale tanto quanto estatísticas. O plano para 2026 é direto: fortalecer o corpo e lapidar decisão. Ganho de massa para absorver contato sem perder explosão, ajuste de alimentação e carga de treino, além de trabalho específico de saltos e arranques. Paralelamente, vídeos e sessões de análise desenvolvem leitura de cobertura, posicionamento na segunda trave e execuções de cruzamento rasteiro que aumentam a taxa de chances criadas. No contexto do elenco, mudanças na frente oferecem janela de oportunidade. Com saídas projetadas e entradas pontuais, a competição por vaga nos 11 titularíssimos fica mais aberta. O que definirá não é só talento, mas consistência. Treinos que repetem ações de alta precisão, jogos que mantêm agressividade sem perder organização e semanas que consolidam confiança do staff sobre sua entrega defensiva. A comparação com o passado traz peso histórico, porém não engessa o presente. As semelhanças de estilo existem: controle com bola colada ao pé, ousadia no 1 contra 1, alegria que contagia, mas a jornada atual pede uma versão moderna, maior intensidade sem bola. Mais participação na pressão pós-perda e trabalho em sincronia com volantes para proteger transições. Esse pacote o aproxima de um atacante completo. Mesmo com holofotes externos, o foco imediato permanece interno. Sondagens europeias são leitura de potencial e termômetro de mercado, não mudam o propósito central do próximo ano: crescer no Santos com responsabilidade, transformar minutos em impacto e valorizar o ativo no ambiente que o formou. Permanecer significa construir legado e ampliar arsenal técnico para, no tempo certo, estar pronto para qualquer vitrine. A escolha de ficar não é apenas afetiva, é estratégica. Aqui, o calendário oferece chance de jogar seguidamente, a comissão técnica conhece seu perfil e a pressão da torcida, apesar intensa, também protege talentos que carregam a identidade do clube. Cada rodada vira módulo de aprendizagem, cada treino é campo para polir detalhe. E cada decisão no terço final ensina que o simples bem feito costuma ser decisivo. Para além das estatísticas, o ano revelou um traço de personalidade: resiliência. Sofreu pancadas, perdeu duelos,
errou escolhas, e voltou ao próximo lance com a mesma fome. Essa capacidade de recompor e insistir, mantendo o jogo vivo, é característica que diferencia a promessa de realidade. Quando o placar exige coragem, ele oferece enfrentamento. Quando o momento pede calma, ele pausa e encontra o passe. A diretoria, ao redesenhar o ataque, vê nele peça com potencial de retorno esportivo e financeiro. Integrar nomes com perfis complementares, ajustar salários à curva de crescimento e abrir caminho para jovens que entregam valor real cria equilíbrio saudável. Não se trata de vitrine por vitrine, trata-se de competência em campo que gera confiança e receitas. Do ponto de vista de jogo, seu próximo salto está na área rival. Ataques à segunda trave, movimentos cíclicos que confundem zagueiros, escolhas de finalização que priorizam cantos baixos e chutes cruzados aumentam conversão. Treinar esses padrões até virarem reflexo muda estatística e transforma a presença constante em ameaça permanente. A temporada que vem pedirá constância entre diferentes competições. Pressão alta contra adversários de posse, transições rápidas em jogos de campo pesado, inteligência para matar ataques no último terço e maturidade para gerir vantagem no placar. Aprender a navegar entre estilos sem perder identidade será capítulo essencial do seu crescimento. Se houver nova consulta internacional, o clube vai ouvir e avaliar, porém com um princípio inegociável: desenvolvimento não pode ser interrompido no meio do processo que projeta salto. Valor máximo nasce de desempenho verificado ao longo de meses, e permanecer para completar esse ciclo costuma ser a decisão que beneficia atleta e instituição. No fim, o enredo que começou com expectativa na beira do campo terminou o ano com uma certeza: Robinho Júnior não é apenas promessa em frases. É uma construção em andamento, com corpo a fortalecer, mente a afiar e jogo a expandir. Em 2026, cada minuto será teste e vitrine, e a Vila Belmiro estará pronta para cobrar, apoiar e celebrar cada passo de um caminho que, se mantiver direção e disciplina, tem tudo para ser grande. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa com imagens de uma coletiva de imprensa lotada, câmeras disparando flashes e jornalistas atentos a cada palavra. De repente, surge a cena que ninguém esperava. Pep Guardiola, um dos técnicos mais respeitados do futebol europeu, aparece visivelmente emocionado e começa a falar sobre o Santos. A legenda na tela é direta e impactante: emocionado. Técnico europeu elogia o Santos em coletiva histórica. O ambiente se transforma em um misto de surpresa e expectativa, e todos querem ouvir o que o treinador tem a dizer. Guardiola, conhecido por sua postura firme e análises detalhadas, não conteve a emoção ao falar do clube brasileiro. Ele destacou a tradição do Santos, lembrando nomes históricos que marcaram gerações e ressaltando que o Peixe continua sendo uma referência mundial na formação de talentos. O tom da fala deixou claro que não se tratava apenas de um elogio protocolar, mas de um reconhecimento genuíno. A coletiva rapidamente ganhou repercussão internacional. Em questão de minutos, portais esportivos da Europa e da América do Sul já reproduziam as palavras do treinador, destacando a importância de um técnico do calibre de Guardiola se pronunciar de forma tão enfática sobre o Santos. O impacto foi imediato, e a torcida santista se mobilizou nas redes sociais para celebrar o momento. Torcedores reagiram com entusiasmo e orgulho. Muitos compartilharam vídeos da coletiva, emocionados ao ver um dos maiores técnicos do mundo reconhecer a grandeza do Santos. As mensagens variavam entre agradecimentos e declarações de amor ao clube, reforçando a ideia de que o Peixe continua sendo um símbolo de respeito e tradição no cenário internacional. A imprensa esportiva brasileira mergulhou fundo na análise do episódio. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o impacto das palavras de Guardiola, enquanto colunistas de jornais destacaram que o elogio pode abrir portas para futuras parcerias e até mesmo para negociações de jogadores. O mistério em torno das intenções do treinador aumentou ainda mais a curiosidade do público. Nos bastidores, dirigentes santistas comemoraram a repercussão. O reconhecimento de Guardiola foi interpretado como um sinal de que o Santos está no radar dos grandes clubes e técnicos do mundo.
Essa visibilidade pode ser fundamental para reforçar o elenco, já que aumenta o prestígio do clube em negociações futuras. Guardiola também falou sobre a importância de reforçar o elenco santista. Ele destacou que o clube tem uma base sólida, mas que precisa de contratações pontuais para voltar a competir em alto nível. O treinador ressaltou que o Santos tem potencial para se tornar protagonista novamente, desde que consiga equilibrar juventude e experiência em seu plantel. A fala do técnico europeu trouxe à tona debate sobre o planejamento da diretoria santista. Muitos questionaram se o clube está preparado para aproveitar esse momento de visibilidade e investir em reforços de impacto. Outros destacaram que o elogio de Guardiola pode servir como incentivo para que patrocinadores e investidores se aproximem do Santos. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao nome de Guardiola e ao Santos rapidamente se tornaram trending topics. Vídeos da coletiva, memes e análises técnicas inundaram as plataformas digitais, mostrando a força da torcida santista no ambiente virtual. A mobilização digital reforça a ideia de que o clube continua a ser um dos mais influentes do país. Ex-jogadores e comentaristas também se manifestaram. Muitos elogiaram a postura de Guardiola, destacando que suas palavras têm peso e podem influenciar o mercado. Outros lembraram que o Santos precisa corresponder às expectativas, aproveitando o momento para se reorganizar e buscar títulos. O marketing do clube já começou a explorar a repercussão. Camisas personalizadas com frases da coletiva foram lançadas, e a procura foi imediata. Patrocinadores celebraram o episódio, vendo nele uma oportunidade de ampliar a visibilidade da marca associada ao Santos. O impacto comercial da fala de Guardiola é tão relevante quanto o esportivo. A repercussão também atingiu os bastidores da CBF. A fala de Guardiola sobre o Santos é vista como um movimento que pode influenciar até mesmo a convocação de jogadores para a seleção brasileira, já que o clube oferece vitrine e competitividade em alto nível. Torcedores mais antigos lembraram que o Santos sempre foi um clube que buscou nomes de peso para reforçar seu elenco. Para eles, o elogio de Guardiola é interpretado como mais um capítulo dessa tradição, reforçando a imagem do clube como protagonista do futebol nacional e internacional. O vídeo da coletiva, com sua produção envolvente, tornou-se um marco na comunicação esportiva. A forma como Guardiola falou sobre o Santos mostra que o clube ainda desperta respeito e admiração em todo o mundo. A expectativa agora gira em torno das próximas movimentações da diretoria santista. Torcedores aguardam ansiosamente para ver quais reforços serão contratados e como o clube vai aproveitar o momento de visibilidade internacional. Enquanto isso, o mundo do futebol observa atentamente. As palavras de Guardiola não são apenas um elogio, são um movimento que pode redefinir o cenário esportivo brasileiro e consolidar ainda mais o Santos como potência global. No fim, o burburinho em torno da coletiva mostra que o Santos continua a ser protagonista absoluto do futebol brasileiro. A surpresa da mídia, a euforia da torcida e a repercussão global reforçam a ideia de que o Peixe está sempre um passo à frente, pronto para escrever novos capítulos de sua história gloriosa. O episódio ficará marcado como um dos mais emocionantes da temporada. Guardiola, emocionado, elogiando o Santos em coletiva histórica, transformou uma rotina esportiva em um acontecimento que ninguém esperava. A repercussão mostra que o futebol, além de paixão, é também palco de momentos que revelam a grandeza de clubes e pessoas. O Santos, mais uma vez, provou que sua história transcende fronteiras e continua a inspirar o mundo. No fim, o elogio de Guardiola se tornou mais do que uma fala. Virou símbolo de respeito, de protagonismo e de impacto global. O episódio reforça a ideia de que, quando Santos é mencionado, o mundo escuta, e ninguém jamais sabe exatamente o que esperar. A repercussão da coletiva histórica em que Pep Guardiola elogiou o Santos continua a ecoar em diferentes cantos do mundo do futebol. O impacto das palavras do treinador europeu foi tão grande que, em poucas horas, já havia dominado os principais noticiários esportivos, transformando-se em pauta obrigatória para jornalistas e comentaristas. O reconhecimento público de um técnico consagrado reforçou a imagem do Peixe como um clube que transcende fronteiras e mantém viva sua tradição. Entre os torcedores santistas, o sentimento é de orgulho e emoção. Muitos se manifestaram nas redes sociais, destacando que ouvir Guardiola falar com tanto respeito sobre o Santos é uma prova de que o clube ainda carrega uma aura especial.
Vídeos da coletiva foram compartilhados milhares de vezes, acompanhados de mensagens que exaltavam a história do time e a importância de reforçar o elenco para honrar esse prestígio internacional. Rivais diretos do Santos também reagiram com atenção. Torcedores de clubes como Flamengo, Palmeiras e Corinthians comentaram nas redes sociais que enfrentar um Santos reforçado e reconhecido por Guardiola será um desafio ainda maior. Analistas esportivos destacaram que o equilíbrio de forças no futebol brasileiro pode ser alterado, já que o Peixe ganha um incentivo moral poderoso para se reorganizar e buscar títulos. Nos bastidores, dirigentes santistas comemoraram a repercussão como uma vitória institucional. O reconhecimento de Guardiola foi interpretado como um sinal de que o Santos está no radar dos grandes clubes e técnicos do mundo. Essa visibilidade pode ser decisiva para reforçar o elenco, já que aumenta o prestígio do clube em negociações futuras e fortalece sua posição no mercado. Ex-jogadores e comentaristas também se manifestaram sobre o episódio. Muitos elogiaram a postura de Guardiola, destacando que suas palavras têm peso e podem influenciar o mercado. Outros lembraram que o Santos precisa corresponder às expectativas, aproveitando o momento para se reorganizar e buscar títulos, evitando que o elogio se torne apenas uma lembrança passageira. O marketing do clube já começou a explorar a repercussão. Camisas personalizadas com frases da coletiva foram lançadas e rapidamente se esgotaram em lojas oficiais. Patrocinadores celebraram o episódio, vendo nele uma oportunidade de ampliar a visibilidade da marca associada ao Santos. O impacto comercial da fala de Guardiola é tão relevante quanto o esportivo, mostrando que o clube sabe transformar reconhecimento em oportunidade. Torcedores mais antigos lembraram que o Santos sempre foi um clube que buscou nomes de peso para reforçar seu elenco. Para eles, o elogio de Guardiola é interpretado como mais um capítulo dessa tradição, reforçando a imagem do clube como protagonista do futebol nacional e internacional. A memória coletiva ajuda a contextualizar a repercussão, mostrando que o Peixe tem experiência em lidar com momentos de grande visibilidade. No fim, a repercussão da coletiva mostra que o Santos continua a ser protagonista absoluto do futebol brasileiro. A surpresa da mídia, a euforia da torcida e a preocupação dos rivais reforçam a ideia de que o Peixe está sempre um passo à frente, pronto para escrever novos capítulos de sua história gloriosa. A expectativa agora gira em torno das próximas movimentações da diretoria, que precisa aproveitar o momento para reforçar o elenco e transformar o prestígio em conquistas concretas. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.